Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos resolver questões que envolvem porcentagem com aumentos e descontos. Aqui temos a primeira questão. A gasolina custava R$ 6,00 o litro. O preço subiu 10% e depois caiu 20%. Qual o novo valor? Então, quando a gente tem uma questão que envolve aumento e desconto, precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque o que eu não posso fazer é eu analisar aqui, subiu 10%. E depois caiu 20. Então, 10 menos 20 é menos 10. Então, no final o preço caiu 10%? Será? A gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente tem um aumento e um desconto, o preço é sempre em cima do preço novo. Então, eu vou calcular 10% do valor inicial e vou aumentar. Depois eu vou calcular 20% em cima do novo valor. Então, eu não posso somar ou subtrair as porcentagens e calcular em cima de uma porcentagem final. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer um de cada vez, ou então usar essa estratégia aqui. Se o preço subiu 10%, eu posso representar isso como 110%. Por quê? É 100% que eu já tinha, que é o valor inicial, mais os 10% que subiu. E se o preço caiu 20%, eu posso representar como 80%, porque o preço inicial era 100 e caiu 20, ficou 80. E na forma decimal, a gente tem 1,10 para o 110% e 0,80 para o 80%. E aí, o que você vai fazer? Vai multiplicar todo mundo. O preço inicial multiplica por todos os aumentos e descontos que aconteceram. Então, eu vou começar aqui. 6 vezes 1,10, que é 6,60, vezes 0,80. Então, 6,60 vezes 0,80, que vai dar exatamente 5,28. E aí, quando eu faço a conta dessa forma, eu já tenho o valor final após os aumentos e os descontos. Eu não preciso ficar somando ou subtraindo. Então, 5,28 é o novo valor a ser pago após todos esses aumentos e descontos. E a gente tinha falado no início que o preço final seria menos 10% se eu fizesse lá o cálculo incorreto, né? Então, o preço cairia 10%. 10% de R$ 6,00 é 60 centavos. E aí, o novo preço teria que ser 5,40. É muito próximo, mas não é a resposta correta, né? Tanto que até tem a alternativa aqui. Mas eu não posso fazer isso. Então, o preço correto seria 5,28. Na próxima questão, temos o seguinte. O tanque do meu carro tem 60 litros. Faltam 3/4 para completar. E o litro da gasolina custa R$ 6,00. Quanto vou gastar sabendo que se eu pagar à vista tenho 10% de desconto? Então, esse problema tem várias informações. E a gente vai ter que ir aos pouquinhos entendendo e calculando cada uma para chegar na resposta final. Então, primeiro, o tanque do meu carro tem 60 litros, ou seja, ele tem capacidade, cabem dentro dele 60 litros. Faltam 3/4 para completar. Então, o que eu quero? Eu quero saber quanto eu preciso abastecer. Então, eu preciso encher, né, o meu tanque, faltam 3/4. E aí, eu quero saber quanto é isso em litros. Quanto é 3/4 de 60 litros? Então, eu quero determinar a fração de um número inteiro. Eu vou dividir o número pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 60 divididos por 4 é 15. E aí, 15 vezes 3, que é 45. Portanto, eu tenho que abastecer 45 litros ainda. Só tem 15 litros dentro do tanque do carro. Eu tenho que abastecer 45. Aí, a gente vai para a próxima informação, que o litro da gasolina custa R$ 6,00. Então, se eu tenho que colocar 45 litros e custa R$ 6,00, eu vou fazer 45 vezes 6, que é 270. Então, eu vou gastar, né? Eu vou pagar R$ 270. Porém, se eu pagar à vista, eu tenho 10% de desconto. Então, eu vou ter que calcular aqui quanto é 10% de 270 e diminuir do valor que eu pagaria sem o desconto. Quando a gente quer calcular 10% de um valor, basta tirar o último zero. Então, 10% de 270 é R$ 27,00. E aí, o preço final vai ser 270 menos 27, que é igual a R$ 243. Então, esse é o preço que eu vou pagar. Alternativa C. E aqui a nossa última questão diz o seguinte. O preço da gasolina aumentou de 5 para 6,20.
30% desse aumento é imposto. E aí a pergunta, qual a porcentagem do aumento em relação ao preço inicial é referente a imposto? Então, a gente também aqui tem algumas informações. A primeira é que o preço aumentou de 5 para 6,20. A segunda, desse aumento, 30% é imposto. E aí, o que eu quero determinar? Eu quero determinar a porcentagem de aumento em relação ao preço inicial que é imposto. Então, vamos por partes. Primeiro, quanto que aumentou em reais? Custava R$ 5,00 e aumentou para 6,20. Então, para a gente saber quanto aumentou, eu vou ter que diminuir. 6,20 menos 5, 1,20. Então, isso aumentou em reais. Próxima informação, 30% desse aumento é imposto. Então, 30% desses 1,20 é imposto. Então, a gente quer saber quanto que é esse imposto em reais. 30% de 1,20. Como que calcula a porcentagem? Multiplica e divide por 100 depois. Então, 30 vezes 1,20 é 36. Dividindo 36 por 100, dividir por 100 é o mesmo que andar 2 casas decimais para a esquerda. Então, 1, 2. Vou colocar a vírgula na frente do número. Então, 36 divididos por 100 é 0,36. Portanto, 36 centavos corresponde a imposto. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a porcentagem em relação a esse aumento que é imposto, mas em relação ao preço inicial. Então, eu quero calcular quanto é, em porcentagem, esses 36 centavos do preço inicial. Que porcentagem é do preço inicial esses 36 centavos? Quando eu quero determinar a porcentagem e eu tenho os dois valores, eu posso fazer regra de 3 ou eu posso simplesmente dividir o preço que eu quero determinar e o preço, o 100%, que nesse caso é o nosso preço inicial. Então, basta eu dividir 0,36 por 5. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 0,072. E aí, para transformar esse valor em porcentagem, eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu vou andar 1, 2 e vai parar aqui entre o 7 e o 2, portanto, 7,2%, alternativa A. Então, é isso no vídeo de hoje. Temos diversos outros vídeos de porcentagem aqui no canal. Se gostaram desse vídeo, procurem lá os outros para você assistir também. Obrigada e até a próxima.